Amados irmãos, bom dia. Como eu sou da geração Coca-Cola, geração X, né? Eu ainda uso o microfone com pedestal, mas é uma honra estar aqui com os irmãos nessa manhã. Nós tivemos aí o congresso que iniciou-se ontem, né? Nós estamos aí com o desafio de trazer um esclarecimento a respeito da cultura e o cristianismo, né? E ontem nós tivemos excelentes palestrantes e hoje eu tenho aqui o desafio de tentar dar continuidade ao que foi dito ontem, né, pelos palestrantes. Eu vou pedir aos irmãos que abram, por favor, em Efésios capítulo 1. Eu vou fazer a leitura desse texto para que nós possamos nos contextualizar a respeito do cristianismo e a cultura. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo, é um texto bem pequeno. Efésios capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Amém.
e amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento íntimo da igreja, o momento da palavra, o momento em que nós reservamos para abrirmos os nossos corações e assim recebermos do Senhor aquilo que é suficiente e necessário para a edificação, a correção de nossas vidas espirituais. Que o Senhor conduza nesse momento do estudo bíblico, assim suplicamos no precioso nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós tivemos aqui, desde ontem, essa abordagem que fala sobre o cristão e a cultura, ou o cristianismo e a cultura, né? E coube a mim falar sobre o tema a respeito do cristão como agente transformador da cultura. Então, essa é a minha temática para hoje pela manhã. E depois de mais de 2000 anos, não há que se dizer que o cristianismo não tenha influenciado o mundo, né? Eu vou falar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, a respeito de uma forma mais assim, pragmática, tá bom? O que seria de forma pragmática? Sobre números, tá bom? Então, numericamente falando, nós somos, como cristãos, estamos entre a terceira maior, né, religião do planeta. Então, não tem como você dizer assim que os cristãos não interferiram ou não influenciaram. Houve uma influência, mas diante dos meus preletores que me antecederam, houve uma preocupação que é a mesma minha. Como que nós, como cristãos, estamos, de fato, efetivamente, dando testemunho de Cristo no mundo? Essa é que é a grande pergunta, né? Nós temos visto que no Brasil o movimento evangélico tem crescido muito, né? E muito rapidamente. Então, é claro que culturalmente nós ou nos adaptamos ou fizemos alguma coisa nesse momento cultural em que interferimos também dentro da cultura. Eu vou pedir para o nosso irmão lá, Lucas, está colocando um slide. Eu peguei aqui uma definição sobre cultura. Sou eu, né? Está lá ou para cá? Sim. Deixa eu ver se está ligado. Acho que agora ligou. Bom, eu peguei aqui um conceito da antropologia de Taylor, né? Edward Taylor, que foi um antropólogo britânico. É ele que vai dar uma primeira definição a respeito da cultura, tá bom? Então veja aí o que o antropólogo fala, né? Ele diz o seguinte na sua definição: o que é cultura? É o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, é um termo bastante abrangente, importante, né? E eu achei interessante trazer aqui para os irmãos, para que a gente pudesse, então, fazer uma análise correta, adequada e acadêmica, né? E os irmãos, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma formação na área de ciências sociais. E essa é uma definição em que Edward Taylor fala o que é a respeito de cultura. Só há um pequeno problema. Esse autor ele tinha uma questão que, na época em que a definição foi gerada, ele fazia comparações de cultura, né? Então, hoje, esse contexto ele é um pouco diferente. Nós não podemos fazer comparações de uma cultura de um determinado povo com outra cultura, né, em outro contexto, ok? Porém, a definição ela está precisa, né? Ela está correta, né? Então, quando nós falamos de cultura, isso significa que nós nascemos dentro de uma cultura. Então, por mais que as pessoas possam ter os cabelos mais brancos aqui na nossa igreja, né, que eu estou vendo aqui o pessoal com a cabecinha mais, né, com o cabelo branco, mas nós mesmo sendo um pouquinho mais velhos, nascemos dentro desse contexto cultural.
o contexto da música, o contexto da literatura. Ontem a Rebeca falou sobre a questão da literatura, foi fantástico, né? Todo mundo aqui ficou assim, maravilhado. Eu gostaria muito, depois que os irmãos, Tiago vai disponibilizar, né, depois essas palestras, eu quero incentivá-los a assistir, por favor, foi extraordinário, né? Os palestrantes foram muito bons mesmo, né? Então, veja, irmãos, dentro do aspecto cultural, todos nós já nascemos dentro dessa questão cultural. Quando nós falamos de comida, falamos a respeito de música, e, como eu falei, né, Boaventura foi um antropólogo que ele vai usar essa definição de Taylor, mas ele não vai fazer uma classificação, dizer que uma cultura é menos evoluída do que outra. Isso que precisa ficar bem marcado. Não existe essas questões, né, de dizer que uma cultura na África, por eles terem aquele tipo de usos e costumes, ela não pode ser considerada inferior a uma cultura na Europa. Então, isso precisa ficar bem delimitado e bem marcado, ok? Bom, então isso significa que nós já nascemos sob uma forte influência cultural, né? Eu trabalhei 14 anos no Nordeste. Existe lá um conjunto de valores próprios daqueles irmãos que estão lá no Nordeste. A mesma coisa se aplica no Sul e no Sudeste. Então, em qualquer parte do mundo, nós fazemos parte da cultura, nós interferimos na cultura, nós produzimos cultura também, irmãos, né? O nosso irmão Guilherme, né? Ele falou uma coisa bem interessante, né? No sentido de que nós, como aqueles que fazem parte dessa cultura, né? Nós produzimos a cultura, né? Bom, dentro desse contexto cultural, eu escolhi o livro de Éfeso, porque como aqui a gente vai ter uma pegada um pouco mais de escola dominical, né? Eu escolhi de propósito, porque, veja, o apóstolo Paulo, ele quando vai para essa cidade em Éfeso, ele vai ter um ministério ali de aproximadamente quase 3 anos. E lá não há cristãos. Então, assim, quero já situar os irmãos culturalmente. Como é que era a cultura na cidade de Éfeso? Éfeso, se trouxéssemos para hoje, seria Nova York. Se trouxéssemos para hoje, seria Tóquio. Se trouxéssemos para os dias de hoje, pega uma grande cidade, uma grande metrópole, São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que recebe pessoas de várias partes do Brasil, né? No caso de Nova York, é uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro, não é assim? Então, turistas vão para estudar. E Éfeso é uma cidade portuária, próspera, rica, uma cidade onde havia, por exemplo, uma forte influência de uma cultura grega e uma forte influência dos romanos, porque dentro daquele contexto dessa carta, nós vamos encontrar, então, um conjunto de deuses e religiões, assim, infinitos, ok? Bom, então, dentro desse contexto da carta, eu coloquei o seguinte, né? Dentre as características principais da religião grega, podemos elencar alguns pontos importantes. Primeiramente, não se tratava de uma religião exclusivista, ou seja, a prática deles de adoração, aquelas pessoas que estavam morando lá em Éfeso, eles poderiam essa semana adorar um Deus, conforme a conveniência deles. Então, essa semana eu vou adorar um Deus que seja o Deus da chuva. Se está muito seco, eu vou adorar um Deus que possa fazer alguma oferta para que ele possa, então, trazer chuvas. Então, essas pessoas que moravam em Éfeso, elas não tinham nenhum compromisso com esses deuses. Então, mas era uma cidade carregada de vários templos, né? E um dos maiores templos é o templo de Diana dos Efésios. Por isso que eu escolhi o texto em Éfeso, né? Diana dos Efésios, deixa eu só passar aqui, né? Então, vamos lá, só dar uma olhada, né? Não havia uma ênfase moral e ética associada a uma prática religiosa. Por exemplo, aquelas pessoas que moravam em Éfeso, elas tinham uma adoração a um determinado Deus, elas levavam, às vezes, uma imagem daquele Deus para a casa deles,
E passava ali 2, 3 meses, mas não havia nenhum tipo de manual, como o caso da Torá para os judeus, ou no nosso caso, como a Bíblia. E eles não tinham nenhum compromisso ético e moral com aquela religião, com aquela prática com aquele Deus. Ok? Então, para vocês terem ideia de como que o contexto que quando Paulo chega em Éfeso, ele é um contexto muito difícil, não é fácil. Ok? Então, aquelas pessoas, elas escolhiam o Deus que fosse assim adequado para a sua circunstância, para a sua ocasião. Às vezes um colega indicava lá no trabalho: você sabia que tem um Deus aqui que eu posso te indicar, que ele vai resolver sua situação. Ok? Não havia qualquer literatura normativa, como eu falei aqui, no caso, os judeus já estavam lá, né, nesse período. Então, dentro de Éfeso, os judeus, eles eram, olha o contexto, eles eram antipatizados porque eles não participavam dessa troca desses deuses, dessas relações religiosas, mas eles se isolavam. Os judeus se isolavam dessas práticas religiosas. E aqui eu coloquei alguns deuses que eram muito comuns naquela época, né? Os deuses do Olimpo, né? No caso, Zeus, Hera, a partir das quais nasceram os demais deuses: Atena, Apolo, Ártemis, Poseidon, Afrodite, Hermes, Eris, Deméter, Dionísio e Resfeto. Então, esse era aí um contexto dos deuses em que se adorava, dentro daquele contexto em Éfeso. Então, o contexto qual era? Era uma cidade rica, próspera, uma cidade com várias religiões. Esses eram os deuses gregos. Só que eles estavam debaixo de um domínio do Império Romano. Os romanos, que eram soldados, por onde eles iam, então o que eles faziam? Eles levavam esses deuses junto com eles. Então, aqueles povos que eram ali conquistados, eles não levavam somente ali os tesouros daqueles povos. Quando eles, então, se instalavam nessas localidades, eles levavam os sacerdotes, eles levavam alguns costumes. Então, Éfeso é uma mistureba, é uma coisa assim, bem, como se diz na minha época, né, bem punk, né? Então, era difícil. E vem aí o texto do apóstolo Paulo, né? Eu tenho uma foto aqui, acho que agora vem a foto. Deixa eu ver se é para cá ou para lá. Aí, a foto da deusa Diana dos Efésios, né? Dentro do contexto, quando eu fui olhar a respeito da deusa, o maior templo que havia em Éfeso era dessa deusa, né? E as adolescentes, elas iam servir, como os irmãos sabem disso, aqui eu só estou dando uma lembrada, né? As adolescentes, elas iam para esse templo servirem como sacerdotisas. Então, nas pilastras do templo, como o templo ele era muito grande, elas mantinham relações sexuais com os homens, né? Havia, então, um grave problema em Éfeso de paternidade. Qual era o problema que havia? É que essas adolescentes, elas engravidavam desses ditos adoradores que iam lá para esse templo e mantinham relações sexuais com as sacerdotisas que eram adolescentes lá dentro do templo. Um outro deus que era cultuado era Baco, que era o deus da bebida, né? Então, havia assim uma situação bem complexa dentro da cidade de Éfeso. Essas adolescentes, só para fechar a ideia, né? Elas ficavam grávidas e não se sabiam quem eram, obviamente, os pais dessas crianças que nasciam, né? E elas, então, eram abandonadas por elas terem essas crianças, desses homens, né, que iam para fazer a adoração, esse culto, que era um culto que envolvia relações sexuais dentro do templo. Bom, então acho que aqui já está bom demais, né, para a gente saber qual é o contexto de Éfeso. E aí vem aquela pergunta: mas, pastor, como é que funciona a questão cultural? Nós temos uma questão cultural, religiosa, nós temos ali algo onde Éfeso praticamente ganhava dinheiro, a cidade vivia desse maior templo, que era o templo
de Diana, dos Efésios, né? Então, havia esse contexto, se ganhava muito dinheiro na exploração dessas questões religiosas, né? Bom, o pastor Ricardo, aqui de manhã, logo no início da escola dominical, lendo a Confissão de Heidelberg, é isso, né? Ele falou sobre a vontade soberana de Deus, né? Por vezes, e vou pegar aqui, vou me apropriar de uma fala do Michael Horton, desse livro que nós estudamos praticamente o semestre inteiro, né? O Cristão e a Cultura. Michael Horton, nesse livro, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes nós, como cristãos, conhecemos e sabemos que Deus é soberano, mas parece que nós nos esquecemos e, diante de questões políticas, religiosas, nós queremos, infelizmente, tomarmos o lugar daquele que está no governo de todas as coisas. E a gente começa, então, a fazer as coisas de forma bem complicadas, para não dizer de forma errada, né? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi levado a esse lugar de grande dificuldade, que é a cidade de Éfeso, justamente para lá pregar a palavra de Deus. Lembrei aqui agora da palavra ontem do nosso irmão, o professor Daniel, né, que foi falar a respeito do apóstolo Paulo na construção de tendas. Lembram disso? Que estiveram aqui, né? E ele justamente vai fazer isso. Ele vai estar lá se colocando como alguém, como um instrumento de Deus, diante de um contexto complexo, como é a cidade de Éfeso, e lá ele vai exercer o seu ministério na pregação, com humildade, submissão à vontade de Deus, irmãos. Muita submissão frente aos inúmeros desafios que o apóstolo Paulo tinha dentro desse contexto de Éfeso. Vou abrir aqui um parêntese, né? Quando nós estamos, por vezes, para discutirmos a abertura de um trabalho, de um campo, de uma nova igreja, a gente precisa levar esse contexto em consideração, né, Eduardo? Porque às vezes a gente arruma todos os motivos para um país que é dito cristão como o Brasil, e há cidades em Brasília, localidades que não há igrejas. E por vezes nós não temos tido tanta coragem de fazer aquilo que é o chamado que Deus tem dado ao coração de cada um, né? Bom, mas vamos lá. Então, aqui em Efésios 1, o apóstolo Paulo, eu queria que nós nos atêssemos aqui ao versículo 9, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, que fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa carta para aqueles irmãos que estão dentro de um contexto muito difícil, porque é claro que os cristãos que estavam se convertendo lá em Éfeso, alguns estavam vindo dessas práticas. Lembrem-se disso, né? Homens que, infelizmente, eles se converteram a Jesus e agora eles tinham essas práticas no templo. Olha a situação. E que agora, com uma nova vida em Cristo, eles precisavam ter uma alteração e uma mudança extraordinária e dramática em sua maneira de pensar, em sua forma de agir. Pensem nisso, irmãos. Então, nós nos alegramos quando ouvimos pessoas que falam que aceitaram a Jesus, não é isso? Nós nos alegramos quando aqui no altar as pessoas elas vão ser batizadas, são recebidos como membros da igreja, mas elas tiveram um passado e que elas lutam contra esse passado, elas lutam contra essas coisas. E aqui o texto do verso 9 ao 10º versículo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus, diante daquele contexto totalmente diverso, é em Deus, é nele, que no período dele, em Cristo, nós vamos estarmos
juntos e unidos debaixo de uma mesma forma de pensar, de mentalidade. Certo? Então, quando nós nos colocamos para fazermos a obra de Deus, lógico que a gente não vai ficar contando os problemas que estão à frente. Nós precisamos nos colocarmos diante da dependência de Deus, debaixo da vontade de Deus, para que diante daquele contexto tão difícil, possamos fazer o nosso papel e a nossa obra. Né? A nossa obra não, a obra de Cristo. Né? Nós temos, a nossa igreja aqui, ela é uma igreja missionária. Né? Nós temos orados por pessoas que estão nos campos missionários. E é muito difícil, nós sabemos, diante de irmãos que vão para um outro contexto, que não é o contexto que eles foram criados, formados, e lá dentro daquele contexto missionário, se verem desafiados, e se verem ali literalmente sendo, dia após dia, colocados à prova. Como que tem que ser feito esse trabalho na mente, no coração, diante de um contexto cultural adverso, diante de um contexto totalmente que vá contra a palavra de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo ele faz essa menção no texto. Veja que o apóstolo Paulo ele ora pelos crentes que estão lá dentro desse contexto de Éfeso. Eu não vou chamar aqui o contexto de Éfeso de secular. Não vou fazer isso, ok? Porque o conceito de secularidade, de secular para nós, é muito diferente desse contexto que nós estamos aqui. Aqui é um contexto de pluralidade mesmo. Um contexto que é muito desafiador para o apóstolo Paulo. E veja que ele ora por aqueles irmãos. Por isso, também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, assim, diante de um contexto cultural difícil, né, de valores, e por vezes esses valores eles estão em oposição ao Evangelho, nós precisamos ter a cautela, a humildade, a simplicidade, rogar a Deus sabedoria para termos ali diante daquilo que aparentemente para nós é impossível, sabermos como conduzir diante desses contextos adversos, né? Eu peguei uma questão que eu vou falar agora aqui do pastor Paulo Won, né? Em que ele vai falar a respeito de que o apóstolo Paulo, por inúmeras vezes dentro desse contexto de Éfeso, ele foi muito paciente, amoroso, né? E esse deve ser o nosso padrão como igreja, como cristãos, diante de algo que possamos discordar frente aos valores que estão se opondo, aos valores que nós cremos, né? Termos paciência, sabedoria e amor, né? E, obviamente, que dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele não pôde ficar o tempo todo passivo. Ele precisou, veja bem o que eu vou colocar aqui, se defender. Não é sair para agredir. Não houve uma iniciativa do apóstolo Paulo de afrontar, mas ele teve que se defender, né? Teve até uma ilustração que a Rebeca colocou a respeito de um contexto de um filme, em que nós precisamos, de fato, diante dos filtros que nós recebemos, você sabe a hora em que você tem que desligar a televisão. Você sabe a hora em que você tem que parar. E no momento que você começa a ser agredido, você a ser ofendido, a sua fé começa a ser ofendida, é hora de você chegar ao ponto de dizer, vou desligar esse filme, não vou assistir mais isso daqui, isso não vai me edificar o coração, isso vai aumentar, infelizmente, às vezes uma incredulidade. Então, o apóstolo Paulo, frente a esse contexto do texto, ele precisou se defender, mas ele não teve uma iniciativa de atacar a cultura, né? Dentro desse contexto cultural, agora,
Eu estou com 55 anos de idade, né? Os irmãos já sabem disso há muito tempo, né? E quando nós fomos para a escola dominical e fizemos a abordagem desse livro, O Cristão e a Cultura, de Michael Horton, tanto eu quanto o Eduardo, né? O Eduardo é um pouquinho mais novo do que eu. Nós nos deparamos com algumas questões que o autor colocava, né? Por exemplo, a respeito da música, né? Então, nós somos daquela geração, ainda mais aqui em Brasília, nos anos 80, que houve aquele fenômeno do rock, né? O rock brasileiro, o rock em Brasília, e todo mundo queria montar uma banda de rock em Brasília, né? Mas, assim, tanto para mim quanto para o Eduardo, nos foi dito, sem muito cuidado, a respeito do que se deveria e não se deveria ouvir. Então, tudo que era a respeito, que não era da igreja, era tratado de forma como sendo do diabo, né? Então, mas nós, 30 anos depois, estamos, assim, tendo a oportunidade, à luz das Escrituras, com uma boa teologia, poder orientar os nossos jovens. Podermos, assim, então, mostrar para eles que é possível você, então, dentro da cultura, escolher aquilo que possa edificar o seu coração e a sua vida, né? Nós sabemos, então, que Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado veio sobre a humanidade, tudo ficou contaminado. Tudo ficou afetado. Então, é lógico que nós vamos encontrar grandes escritores de livros, né? Nós vamos encontrar grandes musicistas, porque essas pessoas, elas trazem em sua essência, em sua alma, a imagem e semelhança de Deus. E, por vezes, nós não vamos encontrar dentro de uma cultura, vamos dizer, gospel, algo que seja à altura daquilo que nós estamos ouvindo lá fora. Nós já sabemos disso, né? Temos músicas evangélicas que elas, nem para serem cantadas no momento de louvor, elas não servem. São músicas que foram feitas, infelizmente, dentro de uma estrutura para ganhar dinheiro, né? E vamos encontrar músicas que estão fora da igreja e que possuem letra e melodia que são excelentes. Agora, eu preciso ter o valor do evangelho para poder fazer esse filtro, saber que eu posso ouvir isso e posso descartar isso daqui, né? Então, esse que é a nossa luta. Então, o apóstolo Paulo, dentro desse contexto em Éfeso, ele tinha ciência disso, ele sabia disso. Mas como trabalhar dentro desse contexto carregado de idolatria, carregado, então, de uma série de valores culturais que se colocavam ali, às vezes, em oposição ao próprio Evangelho, né? Bom, mas aqui eu quero deixar agora aberto aos irmãos, né? Caso eu consiga, eu gostaria da participação dos irmãos diante dessa minha fala e daquilo que a gente ouviu aqui desde ontem, né, com os palestrantes, né? Nossa, ninguém tem pergunta? Aqui. Bom dia. O senhor falou que a nossa religião é a terceira maior ou a quarta, uma coisa assim. Quais são as primeiras? O judaísmo e o islamismo, né? Então, essas religiões, elas são as mais, assim, difundidas, né? Então, nós participamos, sim, como cristãos, né? Mesmo não sendo da forma como deveria ser biblicamente, né? Então, vejam, nós temos um padrão de valores que é bem elevado, que é o padrão bíblico, né? Então, o padrão bíblico nos traz para uma conduta que nós, uma vez crendo e obedecendo, nós vamos impactar a sociedade. O grande problema é que, por vezes, nós temos assistido um crescimento do cristianismo muito mais nominal do que efetivo, né? Então, o nosso testemunho é muito importante.
o nosso testemunho, isso foi colocado aqui nas outras palestras ontem também, o nosso testemunho como cristãos, os nossos valores, eles são impactantes na vida da sociedade. Agora veja, irmãos, não é uma imposição, não é uma coisa que vai ter que ser colocada à força. Ela é colocada de forma natural, né? Então, quando as pessoas, né, falavam dos cristãos, nós éramos conhecidos como pessoas éticas, pessoas amorosas, confiáveis, né? Então, quando se falava de cristianismo, há uns 50, 60 anos, as pessoas tinham uma... E eu estou falando, vejam bem, dentro de um país cristão, né? Então, assim, nós estamos falando de um cristianismo dentro de uma cultura cristã. E aí nós não temos visto aquilo que tanto nós carecemos, que é desse testemunho de Cristo, né? Que é essa forma que nós podemos, sem falar nada, fazermos o nosso papel como sal e luz na sociedade, né? Uhum. Isso. Com a Bíblia, até pequenininhos, era pequenininhos, a gente já ia com a Bíblia. E as coleguinhas, nossa, as vizinhas perguntavam, chamavam a gente de Bíblias. Lá vai as Bíblias, vamos Bíblia para a igreja. Uhum. E naquela época, o catolicismo, a Bíblia só era lida em latim. A missa era tudo em latim. Então, ele falava assim, é tudo em latim? Não, é tudo nossa língua. A gente falava, né? Uhum. Então, eles achavam que era muito estranho, né? Eu vivi nessa época. É o contexto mesmo que nós vivíamos naquele tempo, né? É assim que a gente tem que fazer, influenciar mesmo com nós, sem discussão, sem nada. Nós estávamos testemunhando que nós éramos a Bíblia e a nossa fé era fundamentada na Sagrada Escritura. Amém. Mas o nosso irmão ali, tem dois, ainda bem, né? A gente está falando aí de impacto do cristão na cultura, né? De influência, de influenciar. Eu estava lendo aqui Atos, capítulo 19, que fala que Paulo, quando chegou a Éfeso, ele achou ali alguns discípulos. E alguns deles perguntou se eles já tinham sido batizados, tinham recebido o Espírito Santo. E eles falaram que nem tinham ouvido falar no Espírito Santo, né? E ele perguntou em que eles tinham sido batizados no batismo de João. Aí a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que está crescendo o número de cristãos no Brasil, de evangélicos, e parece que o poder de influência está até diminuindo. Será que um monte desses cristãos só foram batizados no batismo de João? Está faltando batismo no Espírito Santo? Porque o que fez Paulo, o que levou Paulo e que muda e que transforma é o Evangelho, é o poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus para transformar, né? E ali, eu acho que já tinha discípulos lá, quando ele chegou, mas não tinha transformação nenhuma. E esses discípulos, eles só tinham sido batizados no batismo de João. E também tenho dúvida, como é que é isso aí? É só ser batizado no batismo de João e não ser batizado no batismo com o batismo no Espírito Santo? Enfim, a pergunta principal é, será que esse monte de evangélico que tem, de monte de cristão, parece que não estão com o poder do Espírito Santo para influenciar e não estão levando o evangelho, que é o que verdadeiramente transforma, né? Boa pergunta. Irmãos, vejam, nós passamos por uma situação hoje, eu diria, dentro da perspectiva filosófica, que nós estamos na pós-verdade. Filosoficamente, os filósofos, né, eles falam que nós já passamos da pós-modernidade, que seria do relativismo da verdade,
E agora, a pós-verdade, ela é um momento que a humanidade faz a sua própria verdade, né? Então, cada um vai construindo as suas narrativas, né? Bom, então, dentro desse fenômeno que nós temos hoje, eu entendo, como pastor, que nós devemos ter o zelo pela luta do evangelho, da pregação genuína da palavra de Deus, né? E isso envolve o cuidado com o rebanho de Cristo. Esse cuidado, ele é um cuidado pessoal. Ele é um cuidado que é muito claro na Bíblia, que envolve comunhão. Nós precisamos ter comunhão. A vivência da igreja, a caminhada em oração, a comunhão nos momentos de alegria, como também nos momentos de tristeza, né? Então, tem o discipulado, o pastor Ricardo tem dado um curso aqui na igreja e também feito um discipulado com alguns irmãos da igreja. Isso tudo faz parte dessa caminhada cristã para que o crente possa ser edificado. A partir desse ponto, eu queria que nós olhássemos o seguinte: nós estamos passando por um momento agora de uma massificação. É uma cultura de massas, né? Então, veja, as pessoas, às vezes, já vi comentários, né, que eu não concordo, de um colega falar assim: tem quantos membros na sua igreja? A minha igreja tem 500 membros. Na minha tem 5.000 membros, né? Parece que Hernandes Dias Lopes fala, né, que isso aí é a idolatria dos números, né? É a numerolatria. Então, quando você tem uma massificação dessa forma religiosa, você vai encontrar essa forma equivocada de pessoas que elas não sabem se foram ou não batizadas no Espírito Santo, por exemplo, né? Então, nós temos realmente uma massificação da religião cristã, onde se cria uma superficialidade. As pessoas não sabem nem quantos livros tem na Bíblia. Se você pedir para abrir um livro dos profetas menores, né, eles não sabem achar, né? Então, há um problema muito sério nessa questão até da formação dos cristãos, justamente por essa questão da massificação da religião que foi usurpado, o cristianismo foi usurpado com isso. Veja que em Éfeso, os sacerdotes, eles ganhavam dinheiro com isso, com a religião. E isso, lamentavelmente, voltou para dentro do cristianismo. Enquanto na Idade Média se vendia as indulgências, você vai encontrar agora essa mesma indulgências com uma outra cara, dentro dessa massificação do cristianismo. Então, nós temos um problema muito sério, porque cabe aos pastores o cuidado de cuidar da igreja. Mas, assim, o corpo a corpo, a oração, o conhecer, visitar as famílias dentro dos lares, conhecer os irmãos, né? Essa é uma experiência extraordinária para o pastor, né? Vocês querem ver uma coisa? Você quer medir a sua popularidade no lar de um irmão? É só você ver os filhos, quando essas crianças elas retratam o pastor. Se essas crianças nessa casa, elas, quando chegam na igreja, abraçam o pastor sabe que ele está em alta naquela casa lá. Mas vejam, meu irmão, nós temos esse problema de uma cultura que ela caminhou, lamentavelmente, por uma questão econômica, né? Você hoje, eu acho que daqui para os próximos anos, a dificuldade de quem está fora da igreja é saber o que é uma igreja e uma empresa, né? Essa vai ser a grande dificuldade. E nós vamos ter uma situação muito difícil, como Jesus coloca lá em Apocalipse. Ele está lá na porta batendo lá fora e ninguém escuta lá dentro do templo, né? Então, esse é o desafio do cristianismo contemporâneo, né? Essa cultura de massificação, essa cultura em que ela transforma tudo em dinheiro, fama, né? Tem agora os coaches, né? Então, os pastores que são coaches podem observar, irmãos, que essa questão é tão mundana, agora que eu falo de mundanismo, né? E o pastor, às vezes, ele é reconhecido pela fama dele, pelo patrimônio dele, né? Pastores que são reconhecidos pelo jatinho que ele tem, né? Então,
nós estamos numa mundanização muito forte, onde a igreja está se descaracterizando por ela não ter, lamentavelmente, que fazer o seu próprio papel, né? O papel de ser bíblica, amorosa, ser mesmo temperante, né? No seu papel, na sua função. Então, nós vamos passar por uma dificuldade muito grande para os próximos anos, justamente porque as lideranças evangélicas estão abandonando a própria Escritura, né? Estão abandonando as Escrituras. Era Alisson e depois... Aqui. Só mencionar, já que o microfone está comigo, eu não quero cortar a fila não, mas já está aqui comigo. É interessante essa pergunta do Ariston, porque ela levanta para nós exatamente essa questão que você já mencionou. Hoje, nós temos uma preocupação muito grande e, às vezes, a igreja ela está preocupada em simplesmente fazer membros de igreja. Então, nós não temos a preocupação de tornar as pessoas discípulos de Cristo. Então, nós enchemos a igreja de eventos, nós adotamos uma perspectiva cultural de que eu vou fazer aquilo que atrai pessoas, então, vamos fazer o que os jovens gostam, vamos fazer o que as moças gostam, vamos criar eventos para atrair um público X, Y, Z. E, às vezes, a gente acha que esse enchimento é algo que significa alguma coisa com relação ao crescimento da própria igreja. Mas, muitas vezes, a gente não vê que essas pessoas se tornam verdadeiros discípulos de Cristo, né? E não é difícil você encontrar crentes, às vezes até com muitos anos de igreja, que se você perguntar para ele, quantos discípulos você já fez? Quantas pessoas você já teve a oportunidade de falar do amor de Deus? E talvez você vai ter a infeliz surpresa, né, de que essa pessoa talvez nunca evangelizou ninguém, nunca levou ninguém a Cristo, né, talvez no trabalho dele eles nem sabem que ele é crente, né? E ele vive essa vida de igreja, mas na verdade não é verdadeiramente um discípulo de Cristo, né? Então nós podemos inclusive cair no engano, né, de achar que porque nós temos agora um dia do evangélico, agora nós temos o dia da música gospel, né? A gente tem uma bancada evangélica no Congresso. Então a gente pensa assim, nós estamos indo muito bem. Isso. A igreja evangélica está em alta. Mas, na verdade, isso esconde exatamente a nossa falta de identidade e pode esconder, de fato, o propósito pelo qual Deus nos chamou, né? Que é pregar o Evangelho. E, às vezes, a gente se encanta com essas coisas, né? Achando que isso realmente diz respeito a nós, quando, na verdade, não diz respeito a nenhum de nós, né? Eu, particularmente, eu protesto veementemente quando eu vejo um camarada chamado Silas Malafaia que se coloca lá como porta-voz do evangélico e diz, eu sou o porta-voz dos evangélicos. E a gente tem que dizer, não, você não é o porta-voz dos evangélicos. Porque fica parecendo, né, que isso é a igreja evangélica, é a igreja cristã. E especialmente nós, como uma igreja reformada, nós precisamos entender a nossa identidade e o propósito pelo qual Deus nos chamou, né, que certamente não é entrar nessas ondas evangélicas do mundo moderno. Veja, só para arrematar aqui, não vou... Aí, Ariston, veja, o nosso problema aqui, nós não estamos em Éfeso, né? Porque Éfeso, ninguém lá era crente, não tinha igreja, o cristianismo estava surgindo. E nós estamos dentro de um contexto totalmente favorável. Por quê? Porque a grande maioria são cristãos, e a gente está dentro dessa sua pergunta. É um escândalo, né? James Houston, que é um escritor, né? Ele fala sobre a questão dos escândalos no cristianismo. Eu falei a palavra escândalo, né? James Houston, ele é canadense, teólogo, foi mentor do pastor Ricardo Barbosa, aqui na Asa Norte, né? E ele vai falar sobre essas questões dos escândalos no cristianismo, né? Então, assim, se nós tivéssemos um ambiente totalmente desfavorável, mas pelo contrário, nós estamos com um ambiente favorável, mas num certo tipo de degradação dessa qualidade dos cristãos, né? Da fé, da vida, da edificação dos crentes, né? Pastor Sandro, sexta-feira eu estava com o Tiago lá, a gente foi comprar as coisas do Congresso,
E aí a gente foi numa loja de festas e a gente viu assim, que tinha lá um monte de coisa de Halloween, né? Um monte de bruxinha, um monte de abóbora. E assim, eu lembro que até quando eu fazia inglês, era igual. Quando chegava a época do Halloween, na sala de inglês era tudo de Halloween. Eu falava até para os alunos ir vestido de Jason, essas coisas. Aí a minha pergunta é assim, como que o cristão ele tem que se portar diante dessas festas populares? A gente tem o Halloween, a gente tem as outras do Brasil também. Qual é a nossa postura? Pronto. Pergunta muito difícil, né? É difícil porque, às vezes, as pessoas, quando escutam as perguntas, elas querem logo as respostas rapidinho. Me passa aqui que eu quero passar aqui que eu vou, né? Mas essa resposta ela vai ser bastante complexa. Por quê? Veja, irmãos, nós que somos pais, né, valores, cultura e valores do Evangelho são coisas vividas, né? Vou dar um exemplo aqui, Alisson. Nós não sabemos por que nós temos os times, torcemos pelos times de futebol que nós torcemos. Às vezes um pai, ele é um fanático torcedor de um determinado time de futebol. E o filho, por modelo, por exemplo que o pai dá, o filho se torna um fanático torcedor como o seu próprio pai, avô, e você vai encontrando esses exemplos. Então, vejam, eu estou dando um exemplo bem banal aqui para tentar simplificar a resposta. Por quê? Porque, na realidade, o testemunho ele é muito impactante. Um pai e uma mãe que estão dentro do lar, dentro de sua casa, eles partilham dos mesmos valores, e aqui a gente coloca os valores do Evangelho. As crianças, elas estão olhando, né? Eu não vou dispensar, nem vou descartar, porque, como pai, né, que sou, é lógico que há uma fase da rebeldia do adolescente, né? Há uma fase de se experimentar as coisas. Mas veja, o adolescente, naquela fase da rebeldia, ele ainda pisa no freio por causa do testemunho do pai e da mãe. Ele segura um pouco a onda dele, né? Ele segura um pouco ali, porque o que está sendo vivido dentro das quatro paredes da sala, dos quartos, da cozinha, serve como um fator de um elemento cultural interno familiar que está sendo depositado na mente dessa criança. É isso que a gente precisa entender. Às vezes os pais eles têm uma dificuldade na hora de orientar diante dessas sugestões, que eu acho que festa de Halloween é uma coisa tão banal, tão fraquinha, né? Diante de outras coisas que são muito mais perversas e muito mais sutis. A internet hoje, um adolescente em casa, no quarto, ele consegue dialogar e ele consegue ver coisas que você nunca imaginaria ver ou fazer quando você tinha a idade do seu filho. Porque a coisa está chegando sutilmente, suavemente. Foi a história do sapinho que foi contada ontem, né? Vocês vão ver depois, o Tiago vai colocar a história do sapo sábio, que comia lá os mosquitinhos, né? Mas a coisa ela vem de forma sutil, né? Então, veja, irmãos, o que eu quero dizer é que diante, às vezes, você vai orientar os seus filhos, e há momentos que a gente precisa dizer não. Você não vai fazer algo errado porque você está dizendo um não para o seu filho. É engraçado isso, né? Nós estamos numa época que você não pode dizer um não para um filho seu. Meu filho, não vai fazer, não tem como. Ele vai ficar contrariado? Vai. Vai ficar chateado? Vai. Mas os valores que estão sendo tecidos e incutidos dentro daquela casa, você não vai ser, de certa forma, colocado na parede, né? Então, nós temos uma dificuldade com essa questão de dizermos o não. Por quê? Porque, às vezes, nós não estamos vivendo, de fato, esses valores que são os valores do Evangelho dentro de casa. E aí tem dificuldade, né? Rubem. Aqui. É Rubem Ronaldo.
Obrigado. Oi. Então, retomando o tema sobre cultura, mas antes, só uma informação, eu acho que vocês confundiram em algum momento, o cristianismo é disparadamente a religião maior religião do mundo, seguida pelo islamismo e outras chinesas, indianas. Agora, a questão da cultura, você falou essa questão da pessoa não ser ofensiva, ela chegar, um missionário, por exemplo, na cultura e ser ofensiva, me lembrou muito meu pai. Meu pai é missionário entre os muçulmanos e islâmicos, e ele estava retornando agora para a África, ele está lá no momento, e ele estava um pouco angustiado, porque ele estava querendo retomar o evangelismo em cima dos muçulmanos. E aí ele, meditando na Bíblia, ele disse que justamente no dia que ele estava angustiado quanto a isso, ele leu Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma das imagens que eu tenho muito claro na minha infância foi a gente lá na África, na comunidade, na aldeia que a gente estava. A gente fez a escola dominical, as crianças estavam lá participando. Quando saíram, voltaram para casa, tomaram uma surra, as crianças. Aí meu pai chegou muito indignado assim, para entender por que eles fizeram isso. Por quê? Porque o islamismo ele trabalha com o medo. Ele trabalha com a imposição, com a força, tanto que foi assim que ele se expandiu. E esse é um grande diferencial do cristianismo. O cristianismo ele quer conquistar seu coração, sua intimidade, isso, aquele seu âmago, o seu espírito. Então, é isso mesmo que você falou. A gente não chega na cultura diferente e já chega atirando para todo lado, dizendo, tá certo que está tudo errado, mas você vai ser a diferença e as pessoas vão ver, porque é como a luz brilhando nas trevas. E não o contrário, assim, você agindo com a força. Não, é pelo Espírito do Senhor. Amém. Nós temos os nossos irmãos, né, que são filhos do pastor Júlio e Joalim, né? Então, eu tenho orado por essa família já há muitos anos, né? Então, desde a época lá da igreja do Guará 1, né? E, graças a Deus, Rebeca e Rubem estão aqui, né, congregando na igreja do Sudoeste aqui conosco. E é muito válida, viu, Rubens, a participação de vocês aqui, que nos ensina bastante na prática, né? Essa questão cultural é muito interessante e eu acho até que as igrejas poderiam até abrir mais sobre essas questões. Veja a diferença. Em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, a 30 quilômetros lá de Gramado, mais ou menos, tem um templo lá dos budistas. Há uns 6 anos a gente foi visitar lá, estava em Gramado, foi visitar, o Guilherme descobriu isso lá, a gente foi lá com ele, né? Quando nós descemos no estacionamento, estava a placa, cuidado para não pisar nas formigas. E aí tinha recomendação lá no meio do mato, lá, aquele negócio lá, as plaquinhas para não pisar nas formigas, né? A gente achou meio estranho, eu digo, vou ficar olhando para o chão aqui, eu já não enxergo direito, vou como é que eu vou evitar pisar nas formigas aqui, né? Enfim, o ano passado, em agosto, lá na Meta, lá no Tóquio, a Ana descobriu uma brasileira que era guia lá, lugar muito grande, e ela levou. E eu pedi para ver essa questão que lá as duas religiões principais é o shintoísmo e o budismo, né? Cristão é menos de 1%, né? E aí eu pedi para ver essa. Aí ela disse, não, vou te levar no templo do budismo e do shintoísmo para você ver a diferença que é. Muito difícil de explicar isso, mas eu vou. Chegando no templo do budismo, estava lotado e estava em baixa temporada, você quase não podia caminhar para chegar lá perto. E ela disse, vou te levar aqui numa banca de alimentos. Aí estava lá a placa, só inseto, né? Tudo quanto era tipo de inseto, se você quisesse experimentar. Então, olha a questão cultural lá, que é o berço da religião, e aqui no sul,
que você não pode pisar na formiga, lá você pode comer. Tinha lá a placa, o menu lá era só de bicho, só de bichinho lá, né? Tal. Então, é interessante a gente saber isso para distinguir. Aqui no Brasil, em maio, eu estava em Porto Velho, chamei um táxi, quando abri a porta, estava lotado o táxi, só tinha uma vaga, estava cheio. E eu me espantei com aquele, não, você entra aí que eu vou deixar isso ali, depois te deixo lá onde você quer ir, né? Então, olha, chamei um Uber, chegou com 2 dentro já. Aí, é costume lá, é cultural lá, ninguém ignora isso, né? Agora, no início do mês, lá em João Pessoa, na Paraíba, no dia da eleição, eu perguntei lá pelo rapaz do condomínio, que eu queria falar com ele. Ele foi perder o valor. E eu, foi perder o valor? O que será isso, né? Eu fiquei meio assim, sem jeito e tal. Ele disse, não, é porque quando a gente vota, perde o valor. Então, eu vou perder meu valor daqui a pouco. Quando ele chegar, é que eu vou perder meu valor, né? É comum lá, é o linguajar dele lá, votou, perdeu o valor. Você só tem valor antes de votar, né? Então, veja a questão cultural lá. E eu achei interessante essa afirmação deles, né? Tem muito sentido, né? Na verdade, no Brasil é assim, né? Então, é muito interessante esse entendimento dessa... Olha, no nosso país tem várias, você chega no sul, tem coisas que o Nordeste não conhece, e vice-versa. Então, é muito comum isso, né? Nós tivemos aqui um pastor, aqui do lado de Ceres, aqui em Goiás, ele dizendo que um fazendeiro lá da igreja tal, falou que o revólver dele não é convertido. Olha só, e isso é evangélico, diz que isso é evangélico, mas que ele anda com revólver, só que o revólver não é convertido. Olha que coisa mais estranha e que a gente precisa, assim, ler, ou sei lá, para a gente se posicionar nesses ambientes. Posso falar? Obrigado. Linkando com o que o... Está muito alto? Ou tá bom? Linkando com o que o Ariston falou, ele perguntou, né? O pastor falou, e o Rubem também falou, questão do arrependimento, né? E do medo. O arrependimento é como se fosse a metade do caminho para você ser salvo, né? Faz parte, você tem que se arrepender, ter a convicção do pecado, para você ser salvo, porque como você vai ser salvo se você não entende que você precisa ser salvo? E eu gostaria de compartilhar com isso, conversão de 2 amigos neste ano, um da época da escola e o outro que eu conheci há 3 anos. E sabe, às vezes a gente passa meses, anos pregando para a pessoa e parece que entra por um ouvido e sai por outro as palavras, né? A pessoa parece que é literalmente incapaz de compreender, sabe, as verdades espirituais. E você passa anos orando, sabe, clamando, e nada acontece. Você perde até a esperança, né? Pô, cadê o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo. E de maneira repentina, há 6 meses um deles foi salvo, e há cerca de 3 meses o outro foi salvo. E algo maravilhoso é que, ao conversar com eles, eu pude ver a transformação do caráter, sabe? E foi como se eu nunca tivesse feito nada. Eles se arrependeram e foram salvos, mas foi literalmente o poder de Deus. É como se minha oração de nada tivesse valido. Foi simplesmente Deus, no tempo oportuno, que salvou eles. Então, quando podemos ver uma conversão genuína, sabe, isso é de encher o coração. E por isso a gente não pode pregar só uma parte da palavra, a gente tem que pregar toda a palavra, que é: se arrependa, você não é bom, mas Deus salva pecadores. Pastor, bom dia, irmãos. Só Bom dia. uma coisa que eu acho assim que é pertinente à questão ao tema, né? O cristianismo e a cultura. Então, assim, é um tema muito atual. Eu vejo assim toda hora que a gente abre alguma coisa, procura ver alguma coisa, a gente se depara com essa condição nossa de cristão e o que está na cultura. E a definição que o senhor colocou daquele filósofo lá no início, assim,
muito pertinente, né? Desde a maneira de cada um de nós que estamos aqui, das nossas mães, dos nossos pais, de coar um café, de fazer um arroz, a maneira que a gente pega no garfo para nos alimentar, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Cultura eu vejo como a identidade de um povo, né? Se nós tirarmos a cultura de um povo, a gente tira a identidade desse povo. Exatamente. Agora, a gente, como cristão, a gente tem que nos comportarmos de uma forma que a gente consiga atingir esse povo com o Evangelho de Cristo. E de que maneira que eu vejo que nós possamos, venhamos ter condições de atingir esse povo que está em volta dessa cultura, que a pessoa não pode, igual o senhor foi muito feliz na Europa, na África, aqui no Brasil, no Sul, no Nordeste, não importa aonde que esteja esse ser humano. Importante que preservar a sua identidade, a sua cultura. Agora, o mais importante do que isso é que eles conservem a sua cultura, mas que seja alcançado pelo amor de Cristo. E como é que nós, cristãos, vamos, assim, isso é a visão que eu tenho. O senhor também falou isso aí, talvez não da maneira tão clara que eu vou falar aqui, mas nós não sermos cristãos só de sentarmos aqui nesse banco, não de só nos estarmos aí na frente, no púlpito, mas sermos cristãos realmente de praticar esse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, a gente descer, superar algumas barreiras nossas como cristãos. Nós não somos melhores que A, nem que B, nem que C, mas nós precisamos realmente sermos cristãos de ouvir e de praticar. Do lado do... Vai ser o último que vai poder participar. Senão a gente não... Júnior. Assim, só uma pequena historinha, né? Tipo assim, todo mundo sabe aqui que eu pedalo. E eu participava de um grupo que, assim, os pedais deles, os principais, sempre no domingo, entendeu? E eu raramente ia no domingo, porque eu estava aqui na escola dominical. E, assim, por falta de atividade no grupo, eles pegaram e me excluíram do grupo, né, do WhatsApp. E só que tinha um colega meu que ele sempre passava para ir para o local onde o grupo se reunia no domingo para pedalar, né? E ele sempre me via, ou com a minha mãe e tal, minha mãe com a Bíblia na mão e tudo, sempre me via no domingo para ir para a igreja, e às vezes na reunião de oração na quarta, né? Aí passou um tempo, eu nunca mais tive contato com esse grupo e tudo. Aí teve um dia que ele me mandou no WhatsApp, né, inbox, aí ele, cara, agora eu entendo por que você não pedalava no domingo, porque eu passei a frequentar a igreja e tal, e assim, agora eu entendo por que você não ia no domingo. Então, assim, eu nunca falei da Bíblia, eu nunca conversei com ele a respeito e tal. Assim, ele sempre me via indo para a igreja, né? Então, assim, às vezes, talvez só o fato de você manter aquela, vamos dizer, aquele hábito, aquela cultura de ir para a igreja, o testemunho, você pode impactar alguém, né?